E ao lado disso coloca 60% de conteúdo nacional para qualquer encomenda do pré-sal. Ou seja, isso fomentou o surgimento de 4 mil pequenas e médias empresas do Brasil, cara, voltadas ao pré-sal. Eu iria estar errado aí, cara. Assim, isso é um desastre pro setor. Só para traduzir, para você entender, quando você cria o problema do conteúdo local, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: vamos supor que nós temos a intenção de produzir petróleo e abrir uma empresa que vai ajudar a Petrobras, beleza. A gente acaba ficando de fora de tudo que surge de novo, porque ainda não chegou no Brasil. Tudo, cara, tudo. Desde o material que, putz, um cara na Índia descobriu um material melhor, não pode. Putz, aí... Software, não pode nada, cara. É como se você falasse assim, cara, nós vamos fazer uma corrida, então você vai competir com McLaren, que juntou com a Porsche, que juntou com... Aí você só pode andar de Fusca. E que coisa pior do que isso é que você coloca todo esse custo adicional pelo fato das limitações que a exigência do conteúdo local faz na operação. O seu custo aumenta, só que como você não tem capacidade de refino aqui no Brasil, você pega esse produto mais caro que todos os seus concorrentes e tem que vender para o mercado internacional sem conseguir remunerar da forma que poderia. É uma situação que assim, ela é bastante complicada. Todo mundo quer reindustrializar o Brasil. Eu falo isso o tempo todo. Mas a forma que é feito ali é errada. Você lembra a questão das plataformas que a Petrobras tentou fazer? A Petrobras tentou contratar a plataforma Senta Aqui. Não dava. Sete Brasil e aquela do Ike. Exato. No final, tiveram que fazer plataforma na Coreia. Tinha que buscar na Ásia as plataformas. Que é onde todo mundo faz. Entendeu? Literalmente então, o mundo todo. E a Petrobras, se quiser se competir, vai ter que fazer lá. Aí a gente vai ficar jogando um custo enorme que vai impactar ali na empresa. Ou que você vai jogar o custo no preço do combustível no Brasil, ou no balanço da empresa. Então, tem uma questão de competitividade que, enfim, que tem que ser tratada aí, que não foi tratada de forma correta. Então, quando vem um golpe, por exemplo, essas empresas são desmontadas, as refinarias elas que estavam sendo construídas são paradas, e o Brasil torna-se um importador de gasolina que nós... Pausa, Mentira. Pera, Beraldão. Assim, desculpa, ele falou que... Quando vem um golpe, ele já chegou com um golpe. Não, e outra, quer dizer que é o seguinte, tava tudo bem até o golpe de 16? Não. Essas empresas, quando a gente foi visitar o Polo, as empresas estavam quebradas há anos. Né? Então... A quebradeira começou muito antes do papo do impeachment. Isso é só uma mentira. Né? Então depois disso o Brasil se tornou um importador, é isso que ele falou, um importador de combustível. Não, essa política não mudou. Ela já era assim. Né? Não, e outra coisa, o mais importante disso tudo, a Petrobras não conseguiu exercer o seu papel nesse processo porque ela foi saqueada. A construção das refinarias que ele cita foram núcleos de desvio de bilhões de reais em absolutamente tudo. Tudo roubavam da Petrobras. Essa conversa da esquerda de querer justificar uma conspiração porque o Brasil estava indo muito bem é uma coisa simplesmente absurda. Eles estavam roubando o Brasil para enriquecer e levar dinheiro para a Suíça. Ficou isso tudo comprovado na Lava Jato. E as pessoas estão hoje em casa curtindo os seus milhões de dólares porque roubaram da Petrobras e a justiça não foi eficiente para sumir com esse dinheiro da mão desses picaretas. Só uma coisa, você gosta desse assunto? Você viu que o Youssef foi preso pela 3ª vez? Que não devolveu grana, né? Não, mano. Ele foi preso no... Banestado. Pelo Moro. Fez um acordo. Saiu. Não cumpriu o acordo, mas não foi preso. Depois, em 2014, ele foi preso de novo. Aí, por conta do problema do Petrolão. Também pelo Moro. Fez um acordo. Não cumpriu o acordo de novo. Ele foi condenado a 100 anos de prisão. 100. O próprio STF falou, esse cara já fez acordo e não cumpriu, então taca ali. Beleza, 100 anos de condenação. Saiu de novo. Não devolveu a grana, mano. O cara falou assim, vou devolver a porcaria. Ele já fez o preço. O cara conseguiu ser preso 3 vezes na mesma operação, mano. 3 vezes, velho. Vamos lá, vamos play. Cara, você tá com pressa do quê, filho? Porque é 11 minutos lá, o hack dele. Ô, louco. Inclusive, os dados mostram isso, né? Minha opinião. Os americanos tinham capacidade ociosa na exportação de gasolina. Eles exportavam menos do que a capacidade deles permitia. O Brasil passou a ser o receptor disso daí. Porque não tinha capacidade de refino. Né? Esse é um lado da história, ou seja, a questão... E outra coisa, só não foi pior a situação porque a gente entrou numa crise econômica e a venda de carro despencou.
E a gente flertou com esse problema agora em razão da guerra da Rússia com a Ucrânia, quando o fornecimento de diesel dos Estados Unidos passou a privilegiar a Europa. E a gente ficou aqui na mão até que começou a vir fluxo de diesel da Rússia, que acontece até hoje, que é o diesel russo que está abastecendo o mercado brasileiro. Que, aliás, a Vaza Jato já está provando isso, né? Ou seja, os diálogos do Deltan Dallagnol com as autoridades americanas por debaixo do pano demonstram ingerência externa na... Quais diálogos? Assim, não, peraí, não mistura as coisas. o Elias faz uns saltos, assim, porque o que ele está querendo provar, aquela tese que a esquerda falava, que é uma tese furada, que tipo assim, o Deltan e o Moro foram treinados nos Estados Unidos para fazer uma operação que iria tirar o PT do poder de forma criminosa e ajudar e destruir o complexo de engenharia que havia no Brasil para prejudicar a Petrobras. Isso é conversa mole. Uhum. Isso é conversa mole. Eles não conseguem achar os vínculos, eles criam uma teoria. E assim, todo mundo pode criar qualquer teoria. Eu posso justificar que, olha, eu sou muito inimigo do Bolsonaro e minha calvície aumentou no período do Bolsonaro. O Bolsonaro andou envenenando a minha bebida aqui para eu perder cabelo. Eu não tenho nenhum elemento que comprove isso, mas eu crio uma história que parece que faz algum sentido. E são essas coisas, eles não conseguem achar os pontos que conectam isso. Mas pontos fáticos. Vocês acharam algum documento disso? Não, assim, mas assim, a gente acha do escândalo de corrupção. O escândalo de corrupção aconteceu. Aqueles caras roubaram tudo da Lava Jato, goste ou não. E assim, a gente sabe muito bem que houve muita cruzada de linha dentro da Lava Jato, houve inúmeros erros processuais. O ponto não é esse, cara. O ponto é assim, essa extrapolação que faz a Estados Unidos. Não, isso aqui, os Estados Unidos... Mas você viu como ele joga? A tática dele é interessante. Os diálogos da Lava Jato, da Vaza Jato provaram aí, né? Provaram o quê? Que diálogos? Qual foi o diálogo que você pegou do Moro, sei lá, com um agente da CIA falando é agora, hein? É agora que a gente quebra eles pra vocês entrarem. Não tem. Simplesmente jogou ali. Vai lá. No processo aqui do processo aqui da Lava Jato, o Sérgio Moro e o Dallagnol não chegariam aonde eles chegaram sem a espionagem dos Estados Unidos. Ou seja, que foi documentado por... meu... cara, aí fica caricato. Aí ousou, os caras vão falar, você fica zoando. Meu... mas assim, vamos... Dá play, vai lá. Snowden, inclusive, naquele filme sobre que se prova... O filme chama Snowden, inclusive, né? E que a Petrobras era uma das empresas alvo de espionagem dos Estados Unidos e é do FBI que o Dallagnol e o Sérgio Moro recebem a maior parte das provas de que a Petrobras é envolvida em corrupção. Onde você tem isso? Eu queria ver. Porque, eu queria ter contato e chegar lá no... Ô, Moro, você trabalhou... Porque assim, aí eu trabalhei pro Tabela, pro FBI. A gente foi fazer o impeachment trabalhando pro Tabela. Eu queria ver, eu quero ver isso aí, cara. Agora, assim, joga essas coisas, plum. No Peru, na Venezuela, em alguns países da América Latina, né? É de lá que vem essas provas. Ou seja, a mesma coisa, por exemplo, do Sérgio Moro nos Estados Unidos, decidir investigar a Google, a Amazon, né? E pegar provas na rua, em Moscou, em Pequim, por exemplo, sabe? Você imagina o que aconteceria com o Sérgio Moro, né? Lá nos Estados Unidos, né? Aconteceu isso no Brasil. Então existe esse elemento externo. E o elemento interno que eu vejo qual é? O governo Dilma... Google, o que ele tá querendo dizer? Não fez o menor sentido. Ele quebrou a nuvem de alguém. Porque isso acontece nos processos. Você dá uma hora... O Alexandre Agora, Moraes repara tá que ele isso. fica olhando pra cima, tentando criar conexões entre o que ele tá falando e o que ele precisa dizer. Beraldo metaforando. Eles mudam a regra do aumento do salário mínimo. Né? Então passou a ser PIB mais inflação do ano anterior. Isso faz com que o salário mínimo tenha aumento real de... salário mínimo. Aumento real. Não aumento somente da base da inflação. Ao lado disso, o Brasil ele começou a crescer a um ponto, pode-se falar da qualidade do crescimento, se é pelo consumo, investimento. No caso aqui não importa isso. Isso é uma outra discussão. Mas o Brasil passa a crescer a um patamar em que em 2014 o Brasil teve o menor índice de desemprego da sua história, ao mesmo tempo que o país em 2013 teve o maior número de greves no país. Por quê? Porque a participação dos salários no PIB nacional aumentou muito. Isso levou o quê? A uma queda da lucratividade industrial. Então, o que me convence... Ninguém me convence que a Dilma quer porque eu tenho... Desculpa, isso aqui a gente tem que falar. Ele está falando o seguinte, 2013 teve muita greve, então direitos foram conquistados no salário mínimo, então a indústria teve menos lucro, então os brasileiros estavam mais felizes em 2014, mais empregados e mais ricos. É isso? Em 2013, o Brasil já estava vivendo o drama da contradição entre o modelo petista de governar e os resultados que as pessoas sentiam. A reeleição da Dilma foi dificílima. O processo de desindustrialização já vinha da década anterior. A gente chega em 2014, e 2013 teve todas aquelas manifestações gigantescas que o Brasil teve.
porque Parece é que por causa o Brasil tava da bombando. Assim, o Brasil não estava bombando nesse período. Uhum. E mais, o Brasil ainda estava, não digo nem surfando, mas a gente estava vivendo um pouco daqueles estímulos e gastos da nova matriz econômica, que veio pós-crise de 2008, que deu aquela... A Lava Jato começou quando? Só 14. pra- Qual mês? Outubro? Foi isso? Foi final de Não lembro. Não, foi acho que no meio de Vai lá. 14 já estava rolando, mas porque já vai para as eleições de 2014, a Lava Jato já existia. O lance, assim, a gente já estava vivendo o processo de crise já naquele pós 2010, 11, 12, porque o Brasil não fez reformas, o Brasil não tinha uma agenda de competitividade. Se você for pegar, tem análises do Stuberg. O Stuberg é uma das grandes mentes do mercado financeiro, um dos caras mais honestos do mercado financeiro brasileiro. O cara não engana o próprio cliente. O Stuberg falava em 2000, tem reports do Stuberg de 2011, 2012, visando, vai dar caca, vai quebrar. E o Brasil não fazia reformas, as contas públicas já estavam indo para um caminho errado, e o PT não fez nada. O que parece, assim, não quero ser pretencioso, eu respeito ele, é professor, o Jabur, mas que ele tá pintando um quadro do tipo, o Brasil estava numa situação bacana, com um certo crescimento ali, não importa muito a qualidade, importa a qualidade do crescimento, mas não importa. E aí vamos dizer, ele estava desagradando os americanos, que ele estava com os BRICS, estava com o Petrobras, fazendo conteúdo nacional, e os Estados Unidos contratam o Moro, treinam ele para Sim, dar a um tese que a golpe. Lava Jato veio para desempregar todo mundo e quebrar as empresas brasileiras.